O trailer de Superman saiu e eu fiquei positivamente surpreso com ele, principalmente por um pequeno grande detalhe que já há algum tempo a DC tem tido dificuldade em transportar para os filmes dela, mas que a gente tem que dar o braço a torcer pro James Gunn porque ele tem o toque para fazer isso. Já deixa aquele like brabo pra fortalecer, hypa o vídeo se tiver a opção aí no seu app do YouTube, e bora falar do trailer desse que vai ser o primeiro grande projeto do novo DCU. O trailer começa bem na maciota, com o Superman caído após sofrer grandes danos que deixaram ele sem nem sequer poder andar. Inclusive é mó fofinho o Krypton indo lá pra levar ele pra casa. Casa que nesse caso pode ser tanto a Fazenda dos Kents quanto a Fortaleza da Solidão. Provavelmente a Fortaleza, já que eles estão ali no meio da neve. Inclusive tem uma cena da formação da Fortaleza da Solidão nesse trailer e não tem jeito, esse local ele é essencial para as histórias do Superman, por uma série de motivos. Não apenas guardar todo o conhecimento e tecnologia restantes de Krypton, mas também servir como um ponto de conexão dele com o passado que ele nunca viveu, a herança kryptoniana dele. E suspeito eu que esse robô que ele aparece claramente triste por ele ter sido destruído seja o Kelex, que é o robô assistente da Fortaleza, e agora só resta saber se o James Gunn escolheu fazer a chave da Fortaleza do jeito repaginado, que é uma chave pequenininha, aparentemente comum, mas que tem a densidade de uma estrela, então virtualmente só o Superman é capaz de levantar essa chave na Terra, mas também tem a opção de fazer ela toda gigante, meio desenho animado, mas que também é feita de material especial, que no caso é um metal mais denso de Krypton. E uma das minhas críticas ao Superman do Zack Snyder foi essa ausência da Fortaleza da Solidão, porque é um local que ajuda bastante a construir até a personalidade do Superman. Esses momentos de introspecção, as eventuais conversas com a projeção do Jor-El, o contato dele com a cultura de Krypton, é um local que é tão importante para a construção do Superman quanto é a Batcaverna para o Batman. E é tão importante quanto o Planeta Diário, que tem aquele prédio com um visual clássico de volta, a Lois Lane com muita cara de Lois Lane, e isso tá ótimo. E o próprio ambiente passa essa sensação de quadrinho. É uma cena que é muito familiar pra mim, dadas as inúmeras vezes que ela aparece nos painéis nos quadrinhos. E esse é o toque especial do James Gunn que é impossível falar mal. Ele tem a capacidade de tornar o filme e os personagens algo o mais próximo possível de um quadrinho vivo. Ele não tem medo de se aproximar daquele DNA típico das HQs que você vê que tenta imprimir um pouco da realidade, já que o mundo que a gente conhece é o cenário, mas o que brilha e realmente dá a identidade para a história é tudo ao redor deles que é extraordinário, que é o cômico, as situações e contextos que só poderiam acontecer com esses personagens nessa configuração. Você tem o mundo com suas correrias do dia a dia nas ruas, nos jornais, mas mesmo nesse elemento humano você consegue sentir que esse mundo foi tocado por algo extraordinário e ele não consegue ignorar isso. O mundo vive em função das coisas incríveis que acontecem ali, e embora esse elemento humano seja distinto do elemento super, eles coexistem de forma harmoniosa e sem ignorar ou não se afetar pelo outro. A trilogia Nolan do Batman, por exemplo, e até o Batman do Matt Reeves, eles passam a sensação de que o elemento humano, o elemento real, quer a todo custo colocar o elemento super dentro de uma caixinha que não permita extrapolar os limites da realidade. Tanto que o próprio visual de vilões, principalmente, que no geral tendem a ser mais chamativos que os heróis, são muito mais sóbrios e discretos do que originalmente são. O Charada, as Mulheres Gato, o Coringa, o Pinguim... São coisas que passam a sensação de que a parte quadrinhos quer a todo momento se mostrar em todo o seu potencial, mas a parte realista não deixa de jeito nenhum. Ela se esforça para impor limites e usar a parte quadrinhos como um mero acessório, enquanto que aqui no trailer de Superman a parte quadrinhos é a grande protagonista. Você até tem uma porção de elementos que humanizam e até mostram que o Superman é alguém que pode falhar, pode sangrar. Você tem o Krypton, você tem a Lois, tem ele ferido e caído sangrando, você tem as pessoas com raiva dele, o que pode inclusive ser efeito do Lex Luthor no mundo, financiando ali todo tipo de propaganda contra o Superman. Só que nenhum desses elementos sufoca ou toma o espaço que é pra ser do Superman, que é pra ele ser a grande estrela. E sobre o Lex, é muito bom que o primeiro momento em que ele aparece, ele já tá cheio de ódio do Superman vendo ele voar, porque ele tem essa relação de saber que por mais poderoso e influente que ele possa ser, o Superman sempre vai estar um nível acima, e o ego dele não permite isso. Ele é o cara que gosta de ter o controle sobre tudo, de estar num patamar acima de geral, porque é justamente essa pessoa que ele é extraordinário, ele tem uma inteligência ímpar.
Só que enquanto alguns usam essa inteligência pra algo produtivo, como o Senhor Incrível, que ficou muito da hora também, o Lex, vendo que ele não tem como chegar ao nível do Superman, ele prefere se focar mesmo em eliminar essa concorrência. Só que nesse mundo, se ele procurar bem, tem concorrência por toda parte, porque além do Senhor Incrível a gente vê também o Guy Gardner usando seus poderes, mesmo que só por um segundo no trailer. Tem a Mulher Gavião, tem cenas de demonstração de poder do Superman, como ele salvando a garotinha de uma explosão. Tem ele encarando o monstro gigante e aí depois no fundo um cenário apocalíptico com aquela esfera gigante destruindo tudo. E isso é outra parte do elemento quadrinhos que sempre faltou nesses últimos anos na DC. Que é o fato dos heróis a todo momento interagirem com coisas simples, como salvar uma criancinha ou tirar um gato de uma árvore, e no momento seguinte ter que enfrentar uma catástrofe de proporções de fim dos tempos. E tudo isso sem preparação nenhuma. Você pode ler no começo de uma história que tem uma grande ameaça se aproximando. Nas 18 páginas seguintes a história ser sobre um momento muito mais pessoal e cotidiano do personagem, e ali nas duas últimas o monstrão brota do nada na terra e o herói tem que partir pra cima sem nem pensar duas vezes. Bom pro Superman que nesse mundo já tem outros heróis bem estabelecidos, tem até outras empresas bem estabelecidas como a Stag Industries, que costuma ser em Gotham City, ou seja, podem até plantar sementinhas para o filme do Batman do DCU. E é muito da hora ver o mundo particular da DC interagindo com o mundo real, né? Existindo essas empresas ali. Porque o que não falta na DC é herói empreendedor, né? Tem a Wayne Tech, tem a Cord Industries, tem a Queen Industries, então dá e sobra. Então o trailer tá lindo, até voltou com o tema antigo do Superman, talvez o tema mais clássico dele, numa nova versão, claro, mas é um dos temas que você mais pensa no Superman de imediato quando ele começa a tocar. E dá pra ver que o foco do James Gunn na DC é transformar a DC em cinema, e não fazer o cinema fingir que é a DC. E por isso esse filme do Superman antes tinha a minha curiosidade, mas agora tem a minha atenção. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, me diga aí como estão as suas impressões de otimismo, pessimismo ou indiferença sobre esse filme do Superman depois desse trailer. Sua participação é essencial para eu continuar com o meu trabalho aqui no YouTube, apoie o canal pelo LivePix no QR Code, comentário fixado. E eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!